E aí, pessoal do Tanta, como vão vocês? Tudo bem? Hoje é quarta-feira, nosso programa é sobre cidadania, sobre política e cidadania, né? A gente teve dois programas especiais aí sobre propostas práticas para a educação. Depois eu acabei me lembrando de algumas que a gente não incluiu, como um investimento certeiro e responsável na opção de educação à distância. É preciso desmistificar isso também. Bom, mas a gente fala mais sobre educação de novo num outro programa sobre isso. É bom a gente não ter esgotado todas as possibilidades, todas as sugestões. Inclusive, estou esperando a de vocês até agora, né? Para a gente conversar sobre educação, que é um tema tão importante. Todo mundo tem uma boa ideia para educação ou pode aprimorar. Debatendo, a gente vai melhorando ideias que o outro dá. Algumas daquelas que eu apresentei não são minhas, são produzidas em conversas como essas que eu estou propondo ter com vocês. E hoje o tema ia ser outro, mas eu acho que é urgente a gente conversar sobre reforma política. Motivo. Nós estamos com um novo governo executivo, né? Um governo que felizmente propôs alternância de poder. É saudável que haja alternância de poder entre esquerda e direita. É discutível talvez que escolha foi feita, mas também não vamos nos contaminar com isso agora. Só dizendo que quando há a alternância de poder, geralmente é o momento oportuno para se propor mudanças, né, mais para o right wing ou left wing. Quando se aparece, existem mudanças que estavam aguardadas pelos seguidores daquele tipo de raciocínio, daquele tipo de filosofia de sistema econômico. E mesmo agora, com essa alteração, como o Ciro Gomes fala muito que na história dos presidentes do Brasil, ele fez esse levantamento, eu não cheguei a checar, mas diz ele que os primeiros 6 meses são 6 meses em que todo presidente teve apoio massivo do Legislativo e dos outros poderes, né? E com isso seria fácil transitar e fazer serem aprovadas mudanças e reformas. Bom, não é isso que a gente está verificando, apesar de, na verdade, a gente ter que comemorar que esta reforma é necessária, uma reforma da Previdência, mas não esta, né? A Previdência ainda é superavitária e acho que o melhor caminho para torná-la menos crítica seria investir no retorno dos empregos formais, né? A gente acredita que o mais crítico da arrecadação seja realmente a informalidade com que os trabalhos estão sendo ocupados. E aí, bom, há que se comemorar então que essa reforma não foi aprovada, pelo menos ainda não, que ainda estão fazendo algumas ressalvas, infelizmente nenhuma para combater os privilégios de alguns setores, notadamente dos políticos. Mas então, nesse sentido, o que eu queria conversar com vocês hoje é que a gente acredita que mesmo sendo necessário uma reforma da Previdência, embora não tão urgente quanto tem se alardeado por aí, e mesmo sendo necessário, por exemplo, e urgente, uma reforma tributária e reformas para a educação, enfim, várias reformas aí, reforma eleitoral, inclusive. A gente queria propor hoje uma reforma política. Se é verdade que o cara lá, o presidenciável, tem razão que um chefe do executivo tem poderes quase imperiais nos seus primeiros 6 meses de governo, de gestão, a primeira reforma que teria que ter sido encaminhada pelo novo executivo, que os anteriores também não tiveram coragem de encaminhar, teria que ser uma reforma política. Até para não acontecer o que acabou acontecendo. Esse governo já está refém da máfia do legislativo. Vocês sabem como funciona, não é nada oculto, e não estamos falando só do mensalão. Já para fazer passar a proposta da reeleição do Fernando Henrique Cardoso, lá durante o primeiro mandato do FHC, e já houve um esgoto a céu aberto, né, uma compra deliberada e absurda de apoio
né, de parlamentares. Então, para combater essa falta de ideologia, essa falta, não de ideologia, mas essa falta de compromisso com o projeto de país que os representantes legislativos e continuam sendo eleitos assim, ou seja, infelizmente nosso eleitorado ainda se comporta como torcida de futebol. Então, para tentar melhorar e filtrar essas besteiras que acontecem em tempo de campanha e esse absoluto esquecimento dos compromissos com a agenda pública do país na sequência dos cargos, a gente queria propor uma reforma política. Essa proposta de hoje, eu queria muito que vocês interiorizassem e debatessem ela, vai no sentido de minimizar esse chamado governo coalizão, que na verdade é um governo de escambo, né, de compra ilegal de votos, escrota entre executivo e legislativo. E a proposta seria a seguinte: descoincidir. O mandato poderia continuar sendo 4 anos para executivo e legislativo, mas a gente deveria descoincidir em 2 anos, defasar em 2 anos um ou outro. O que é que eu estou dizendo? Embora o investimento em pleito eleitoral também seja um dinheiro que talvez o país não devesse prescindir, mas acredito que é muito mais saudável para a nossa democracia e para os mecanismos de gestão executivo versus fiscalização do legislativo, se a gente tivesse um governo executivo eleito a cada 4 anos, mas encadeado a cada 2 anos com outro governo legislativo a cada 4 anos. Então, aqui é eleito um presidente, ele governa o primeiro ano, ele governa o segundo ano, e aqui ocorrem eleições para o legislativo. No terceiro ano do executivo, seria o primeiro ano de mandato de um novo legislativo. Dessa forma, os candidatos a deputados federais ou deputados estaduais nas unidades federadas teriam que ter um discurso para o seu eleitorado sobre como pretendem fiscalizar e como pretendem ajudar, porque mesmo a oposição tem que ajudar um projeto de país, seja lá qual for, né? Como pretendem cooperar com o executivo que já estivesse em gestão, já estivesse eleito. Ou seja, e quando fôssemos eleger um novo representante executivo, a gente teria também que conhecer desses candidatos ao executivo que propostas eles têm, e os representantes legislativos já conheceriam, né, esses conteúdos programáticos de governo dos candidatos, ou seja, eles poderiam se manifestar, inclusive, a respeito da receptividade desses programas. Eu acho que seria muito mais saudável iria evitar que se estabelecessem essas máfias de propina, né? Na verdade, isso é propina, cara. Esse negócio de você ganha minha simpatia, meu apoio se você me pagar, se você liberar recursos de verbas, como se já não fosse um gasto exacerbado que a gente tivesse com esses poderes todos, né? Todos os 3, por falar nisso. Então, essa é a proposta de hoje. Queria que estou conversando com vocês, não sei se ficou claro, defasar as eleições de legislativo em 2 anos da eleição do executivo. Então, a cada 2 anos, nós teríamos eleição ou para executivo ou para legislativo. O período de mandato poderia continuar sendo de 4 anos para presidente, deputado federal, governador, deputado estadual, e de 8 anos para senadores, sem problemas. E nesse sentido também, talvez, aí não seria tão imprescindível, mas talvez pudesse defasar também a eleição de ordem municipal, mas aí sim eu acho que, por ser desnecessário, né, apesar que seria interessante para não confundir aquele eleitor que não consegue realmente acompanhar também tantas propostas de tantos candidatos num pleito só, mas acho que poderia ser sim, eleição de presidente, governador, prefeito, tudo junto. E aí sim, no outro, depois de 2 anos, nós teríamos eleição de deputado federal, senador, deputado estadual e vereador, com opção para
haver um defasamento intermediário para prefeitos e vereadores. Ok, pessoal? Então essa é a proposta de hoje. Tem outras propostas em relação a reformas políticas do Poder Judiciário, inclusive, que também é um agente político, não se esqueçam disso, apenas que eles não são escolhidos diretamente pelo povo, mas sim por agentes do Executivo e sabatinos do Legislativo. Então, a gente conversa sobre tudo isso depois. Eu queria hoje enxugar nossa discussão para essa proposta. Eu acredito que é uma proposta urgente, é uma proposta que deveria ser discutida ou substituída por outra. Qual, pessoal? Me avisem. E a gente evoluir esse pensamento para a gente exigir. Havia-se uma esperança, né, de que houvesse uma renovação agora do Congresso Nacional, e houve, mas infelizmente não houve muita renovação com os métodos, né? Nos bastidores do poder, a sujeira, o mecanismo, como gosta do Padilha colocar, continua acontecendo. Lembre-se do final do Tropa de Elite 2. Amigo, e custa caro. Valeu, Tanta! Um abraço para vocês.